desde sempre, né? Junto com o Big Data, ferramentas de canal de denúncia foram os primeiros pilares de tecnologia para compliance, né? Ninguém imaginou de ter Verdade. aquela caixinha de sugestão lá ao mesmo tempo, ninguém também acha que não vai usar um Google para pesquisar. Quer dizer, eu acho que essas duas frentes, a tecnologia parece que nasceu antes. E o que eu vejo, Sibília, é que um dos pilares que mais evoluiu foi um pouco do canal, principalmente com atendimento via máquina, assim, né? O sujeito conversar com a máquina e tal. É, e aí que vem a dúvida, né? Quer dizer, isso obviamente traz um custo para a operadora de canal, porque tem que ter uma pessoa lá. De outro lado, esse custo é repassado para os clientes. Quer dizer, no final das contas, você acha que esse troço vai ser o fim do atendimento por voz humano ou nós estamos longe disso ainda? Falador. Bom, primeiro eu achei a ideia do Marcelo durante o congresso absolutamente sensacional de colocar um orelhão no meio do evento. Será que Ah, tinha gente que não sabia o que era um orelhão? De ser tão cara, novo que nunca viu as um minhas orelhão, filhas né? não sabem, mas eu acho que Meu essa orelhão não é geração já. tão velho, não, gente. Não, não, mas minhas filhas olham aquilo e falam, nossa, para que serve isso? Eu acho que na Disney elas viram lá e, dá para usar. Tal. Mal sabe que a gente comprava ficha, né? Aqueles. Pelo menos aqui era Telesp. Aí é Telenge, é isso? E Em Minas era era Telenge? Telemig, era Telemig. Telemig, é. Então, eram 10 fichas que você queria continuar falando ali com 12, 13 anos, para ligar para as gatinhas ali, você tinha que colocar a ficha para ficar falando. Depois veio o E cartão. depois o cartão já é um outro nível, assim, o Eu, cartão já é eu, uma tenho coisa. eu tenho coleção de cartão telefônico. Você imagina, eu sou da era paleozoica. E você confundia a ficha do orelhão com a ficha do fliperama. Vai dizer que você não confundia também. É verdade. Né? Eu punha tudo no mesmo bolso e tinha moeda também naquela época. Então, enfim, você usa uma confusão danada. Então, a sua pergunta. Eu acho que não é o fim, de forma alguma, de nenhuma das formas de reporte. Eu acho pelo contrário. Acho que a gente deve abrir e é mais uma forma amistosa de se receber uma denúncia. A gente sabe o quanto difícil é para um denunciante, normalmente, realizar essa denúncia, especialmente se ele está empregado, porque ele tem um medo de retaliação. Pode ser o melhor programa de compliance do mundo, pode ser o profissional de compliance mais simpático, mais agradável do mundo. Existe um temor de retaliação, existe um medo de vazamento de dados, de confidencialidade, né? De não respeito à sua privacidade. Então, eu acho que superados esses três pontos, que é não retaliação, respeito à privacidade, confidencialidade, você tem os pilares do seu programa de pé e funcionando. Se você ainda permite um acesso a esse canal de uma forma fácil, de forma é, é, intuitiva, em que o sujeito ali pega como se fosse no WhatsApp, e manda uma mensagem aqui, e ali aquilo se traduz em uma denúncia formal, e essa denúncia formal segue o mesmo rito que teria com uma denúncia tradicional, escrita por e-mail, em qualquer idioma. Cara, isso eu acho que é um game changer, assim, sabe? Eu falei isso para o Marcelo. Eu acho que isso ajuda demais, facilita, você humaniza de certa forma. E a aplicação ali que ele trouxe, ela funciona, porque eu fiz umas perguntas e ela entendia exatamente o contexto que eu queria dizer. Então eu gostei muito. Eu não conhecia. Depois pesquisando, eu vi que outras empresas de canal de denúncia têm trazido melhorias. Ainda não vi algo similar, mas para nós que lidamos com na gestão de um programa de integridade, se você tem os dados fáceis de serem acessíveis, e você consegue consolidá-los de uma forma mais objetiva, você consegue traçar melhorias, né? Então, assim, a partir daquele princípio básico de você só melhora aquilo que você conhece. Então, se você, de fato, conhece aquilo, entendeu, você tem confiança no seu dado, você pode desenvolver ferramentas de controle mais apropriadas. Olha que legal o que o Daniel falou, né, gente? Ele tá até mais preocupado com a maturidade da empresa, né? Independente da forma, porque ele mencionou lá, se você tem o compliance officer
gente boa, não necessariamente vai chegar aquela denúncia. Aí não interessa se é voz, se é gente, né? Isso é quase irrelevante, porque o canal continua sendo meio, né? Ele não é um fim em si próprio. Então, nós não vamos conseguir terceirizar a cultura para a máquina, né? Isso ainda não é possível. Ô, Luciana, nesse conceito aí de canal, eu sempre gosto de dizer que a denúncia bem feita, ela facilita para todo mundo, né? A investigação é mais fácil, o denunciante fica menos frustrado. E é um exemplo real, as pessoas acham que é brincadeira, mas é real. Uma vez eu recebi que o Raimundo Nonato estava roubando. E a pessoa foi super detalhada, né? Raimundo Nonato, colocou o nome e o segundo nome ali da pessoa. E aí a gente foi começar a fazer o processo. Primeiro a gente usou lá aquele subterfúgio de perguntar mais coisa, né, para a pessoa. E aí, na nossa indústria, como é uma indústria de muita gente e muita gente com alguma dificuldade de acesso mesmo, né? Muita gente operacional. Às vezes a pessoa não volta para ver a denúncia e realmente não consegue nos ajudar. Eu fui na folha de pagamento e nós tínhamos 54 Raimundos Nonato, né? Então, quer dizer, não adianta fazer investigação, eu não vou investigar 54 pessoas porque eu não tenho a menor condição, né? Então, eu queria te ouvir, assim, se a gente consegue afirmar que essas denúncias recebidas ou interpretadas, né, via IA, que são capazes de tirar mais coisa do denunciante, porque de alguma maneira pergunta quando é que foi, como é que foi, né? Mais ou menos como uma pessoa faz, se elas vão se traduzir em investigações mais conclusivas e na velocidade adequada. Quer dizer, no final das contas, né, qual a relação de uma denúncia bem feita e ajudando com a qualidade do processo de apuração. Eu vou na linha dos advogados de falar depende. Mas o teu caso me lembrou uma situação que eu tive quando eu estava também na primeira vez que eu estava em house, que era indústria também, que a pessoa fez o relato usando o apelido do denunciado e não o nome do denunciado. E eu olhava e procurava e não achava nenhuma pessoa com aquele apelido, que era o nome de um jogador de futebol. Imagina, era nome e sobrenome, só que de um jogador de futebol, só que não era o nome da pessoa. E eu só, assim, foi um clique, foi por acaso também, porque foi um dia que eu estava na planta, que eu fui no almoxarifado, e aí alguém chamou o cara por esse nome, e eu bati o olho no crachá e não era o nome dele. E aí eu falei, putz, é esse o cara, é o apelido. E aí, conectando um pouco com o que a gente está falando agora, a IA também não vai substituir você como compliance officer ou funcionário da área de compliance de ter que se aproximar das áreas de negócio, de ter que entender quem são as pessoas, quais são as áreas, quais são os processos, porque isso é uma fonte de informação riquíssima para se ter uma conclusão e uma investigação célere. Então, sim, as informações que vêm no relato, elas são importantes para que a investigação seja robusta, que ela aconteça, que você consiga chegar numa conclusão mesmo, mas você também, como pessoa da área de compliance, você precisa sair da sua mesa, ir até a área para entender como que esses fatos trazidos no relato, de fato, se conectam com o dia a dia da empresa, se faz sentido aquelas informações, às vezes, você pega, por exemplo, uma situação que seja comportamental, um suposto assédio moral. Às vezes, uma conduta numa empresa seria considerada assédio moral em uma cultura, em outra empresa não necessariamente seria considerado um assédio moral. Tem uma certa, óbvio que tem questões jurídicas para serem avaliadas do risco de assédio moral, mas tem uma questão cultural também a ser levada em consideração na hora de fazer esse tipo de investigação. Então, eu acho que foi super legal, por exemplo, também quando eu estava lá no congresso que eu fui testar a ferramenta lá da Click, uma das coisas que eu achei incrível foi que a IA teve a sensibilidade de parar de insistir em ter mais detalhes sobre o relato, porque eu fiz um relato que foi assim, tirei da cachola ali alguma coisa para não correr o risco de contar algum caso real. E aí, na hora que ela começou a me apertar pedindo detalhe, eu não tinha os detalhes, porque era um caso inventado. E aí, toda hora eu voltava no eu não tenho, e ela voltava no insistindo, porque
ter as informações de testemunhas, de local, de eventualmente outras pessoas envolvidas, de evidências, isso tudo traz uma melhoria, ou traz melhor, na verdade, traz melhor bagagem e dados para que a gente possa fazer uma investigação, né? Então, fazia sentido ela insistir, só que aí chegou uma hora que eu virei assim, você está dizendo que se eu não fizer o relato, se eu não te trouxer o nome de testemunhas, você não vai investigar o meu caso? Se eu não te der informações, eu não tenho direito de fazer um relato? E aí ela parou, aí ela parou e falou: não, veja bem, era porque a gente precisa de mais detalhes, vai tornar a investigação mais rica. Então, assim, não é só uma questão de ser uma máquina, não é a interação que a gente tinha com a URA quando a gente ligava e a gente queria gritar no telefone e falar: eu já falei que eu não quero falar com você, eu quero um atendente. Não, a IA, hoje, ela já está. É IA, né? Antes não era, na verdade era isso, né? Pô, hoje ela vai interagir com você, ela vai pegar os seus inputs e ela vai te trazer outras informações a partir daí. No final do relato que eu fiz, inclusive, ela fez um resumo, ela juntou todas as informações que eu tinha falado separadas em perguntas e respostas e perguntou se eu confirmava que era aquilo que eu queria dizer. Então, isso realmente traz ali um arcabouço, um ecossistema de informações que é rica, né? E que a gente teria que ter numa interação pessoal e que às vezes só no e-mail não vem e que a pessoa também não volta para responder, né? Não necessariamente volta para acessar o relato. Então, eu acho que tem um potencial muito bom. Obviamente, com várias ressalvas aí de preocupações legais que a gente já falou, preocupações de confidencialidade e tudo mais, mas eu acho que tem um potencial muito grande de trazer mais detalhes para as nossas investigações.